Olá, 1001. Bom dia, vamos à nossa aula de inglês do dia 11 de maio. Hoje falaremos sobre yes ou no questions, interrogative pronouns. Tema simples, mas precisa de um pouquinho de atenção, tá? Bom, usamos yes ou no questions quando queremos uma resposta afirmativa ou negativa sobre um assunto. Yes or no questions podem ser iniciadas usando o verbo to be, verbos auxiliares e verbos modais. Vamos entender isso. Essa yes or no questions são perguntas, tá? Interrogativas, frases interrogativas, que normalmente são respondidas com um sim ou não. Mas em inglês não basta dizer só yes ou no, tá? As formas curtas, né? Short answers em inglês, vem acompanhada do auxiliar da interrogativa. E aí, por isso que ele diz que podem ser iniciados pelo verbo to be ou os verbos auxiliares. Os auxiliares vão ser aqueles verbos presentes na oração que indicam o tempo da ação, né? Vamos ver o exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Are they serious readers? Está perguntando se eles são escritores sérios. E aí a resposta seria sim ou não. E o sim ou não tem que ter a presença dos verbos auxiliares que compõem a pergunta. Nesse caso, qual é o auxiliar? É o verbo to be, are. Então a resposta, observem que ela está com o verbo to be presente nas formas afirmativa e negativa. Afirmativa, yes, they are. Negativa, no, they aren't. Sim, eles são. Não, eles não são. Observaram? Próximo com o verbo to be. Is Anna a quickly reader? Ou seja, também tem o verbo to be. E aí, olha lá a resposta. Yes, she is, na afirmativa. No, she isn't, na negativa. Já nos dois próximos exemplos, eu tenho duas perguntas no simple present e está usando os auxiliares do simple present mediante ao sujeito. Na primeira, o sujeito é Tim, então, does Tim read books in English? É a pergunta. Does Tim read books in English? Ok? E aí, observem quem foi para a resposta curta, para short answers. O auxiliar does. Yes, he does. No, he doesn't. No segundo, o auxiliar é do, porque o sujeito é o we. Então, do you like books? Do we like books? Books. Aí a resposta curta, yes, we do. No, we don't. Perceberam? Sempre nessas perguntas a resposta será sim ou não. Mas no sim ou não da resposta tem a presença do auxiliar da interrogativa que está sendo feita. Agora o último exemplo é com o moral verb. Ou seja, o verbo modal can, que é saber, conseguir, né? Nós estudamos sobre ele. Observe. Can she read books in English? Can she read books in English? Ou seja, ela sabe ler livros em inglês, ela consegue ler livros em inglês? E aí, olha a resposta curta. Yes, she can. No, she can't.
é essa a estrutura das yes or no questions. São perguntas cujas respostas são feitas são respostas curtas, feitas com yes ou no, mas que tem a presença do auxiliar nessas respostas curtas, ok? Essa é a estrutura. Já aqui não. Aqui eu tenho a presença dos pronomes interrogativos. São perguntas diretas no nosso português, né? E aí, ó, information questions, ou seja, perguntas informativas, aquelas que precisam de mais informações. E aí eu não posso dar uma resposta só yes ou no. Eu vou precisar explicar. E aí olha o exemplo dessa imagem. Did Sam come home late? Ou seja, Sam veio para casa tarde, chegou em casa tarde, aí a resposta é sim, he did. Observe o did, que é o auxiliar presente na interrogativa, ele foi para a resposta curta. Yes, he did, quer dizer que ele chegou, tá? Ele chegou tarde em casa. Muito bem, mas com o pronome interrogativo, ó, why did Sam come home late? Ou seja, por que Sam chegou em casa tarde? Aí eu preciso de mais explicação, eu não posso dar uma resposta curta. He came home late because he missed the bus. He came home late because he missed the bus. Quer dizer que ele chegou em casa tarde porque ele perdeu o ônibus, tá? E aí, no quadro abaixo, eu estou apresentando a vocês os pronomes de acordo com o que você quer perguntar, de acordo com a informação que você deseja. What ele é usado para coisas, né? Ideias. Olha lá. What is favorite game? Ou seja, qual é o seu jogo favorito? Where do you cousins live? Ou seja, onde seus tios moram? Perceberam? When para tempo. When did Diana get married? Ou seja, quando Diana casou? Why do you sleep? Ou seja, por que nós dormimos? Observaram isso? E aí, nesse porquê, because our bodies need to rest, porque nosso corpo precisa descansar, relaxar. Who se refere a quem? Pessoas. E aí, who was the first man in space? Ou seja, quem foi o primeiro homem, né, no espaço? Qual foi o primeiro homem no espaço? Qual o primeiro homem foi ao espaço? Melhor tradução. E aí, Yuri Gagarin, que was the first man in space, ou seja, foi o primeiro homem no espaço. E aí, ó, person who. Observem que essa expressão em azul embaixo das respostas é o que significa, ó, what, thing, coisa, where, place, lugar, when, time, tempo, why, reason, ou seja, motivo, razão, who, person, pessoa, e who é modo. Então, ó, how did you go to Disneylandia? Como você foi para Disneylandia? Aqui está dizendo que we went there by car, ou seja, nós fomos lá de carro. E no outro
está perguntando Who is the weather today? Ou seja, como está o tempo hoje? Aí, ó, state, o estado do tempo hoje. Ensolarado, né? Observaram, pessoal? Bom, eu estou deixando aqui uma tarefa para vocês passarem para o caderno e praticarem. São diálogos, mini diálogos, tá? Vocês vão completar cada diálogo desse, né? Que forma uma pergunta. Para cada pergunta já tem a resposta. Então, pela resposta, vocês podem se localizar e aplicar o pronome interrogativo correto. Porém, observem no enunciado que eu aviso que 2 itens não serão usados. Ó. 2 items will not use. Ou seja, 2 itens não serão usados. Agora, desses 2 vocês vão saber quando vocês completarem adequadamente cada discurso, tá bom? E mais uma atividade do Classroom, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita saúde e um bom estudo.